Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, do pai do nosso irmão Alan Dutton Jr., publicada pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 5, que fala sobre o Espírito Santo no Velho Testamento, e diz o seguinte: O que conhecemos sobre Deus, seu povo, suas leis e profecia no Velho Testamento veio por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia ensina, abre aspas, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, fecha aspas, 2 Pedro 1, 21. Tudo o que conhecemos sobre Jesus no Novo Testamento veio também através do trabalho do Espírito Santo. O profeta Paulo, o apóstolo Paulo disse, abre aspas, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, fecha aspas. 1 Coríntios 12, 3. A diferença entre a atividade do Espírito Santo no Velho Testamento e a sua atividade no Novo Testamento pode ser notada pela diferença entre duas palavras, com e em. No Velho Testamento, o Espírito Santo estava com as pessoas, dando-lhe poder e guiando-as e revelando-lhes a vontade de Deus. No Novo Testamento, o Espírito Santo continuava com as pessoas, mas também estava em ou dentro dos cristãos, habitando neles. Aqui está a diferença. Não havia promessa de ele habitar dentro das pessoas na época do Velho Testamento, mas, apesar de estar com elas, Jesus tinha dito, abre aspas, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Fecha aspas. João 14, 17. O apóstolo Paulo ensinou, abre aspas, não sabeis que sois santuário de Deus, o que o Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Fecha aspas. 1 Coríntios 3, 16. Em 1 Coríntios 6, 19, Paulo disse que o Espírito Santo estava dentro dos cristãos. A atividade do Espírito Santo no Velho Testamento foi diferente da sua atividade no Novo Testamento. A atividade do Espírito de Deus no Velho Testamento pode ser notada na criação do mundo, na criação do homem, nos patriarcas, na nação judaica e nos profetas de Deus. Subtítulo: Na criação do mundo. Antes que o nosso mundo tivesse sido formado pela palavra de Deus, Hebreus 11:3, quando tudo era caos, sem forma e vazio, o Espírito Santo estava presente. Gênesis 1:2. Jesus também estava presente. João 1, de 1 a 3. Podemos dizer que Deus planejou e originou tudo. Apocalipse 4:11. Cristo foi o executor da criação. João 1, de 1 a 3, Colossenses 1:16, Hebreus 1, de 1 a 2. E o Espírito Santo organizou, completou e beatificou a criação. Gênesis 1, de 1 a 2, Jó 33, 4, Salmos 104, 30. Gênesis 1, 2 diz, abre aspas, a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Fecha aspas. A palavra pairava significa literalmente estar ansioso a respeito de. É a ideia de uma galinha por cima de seus ovos, cuidando e estando ansiosa a respeito da ninhada.
Um dos trabalhos do Espírito Santo é trazer ordem. Subtítulo: Na criação do homem. Depois que tudo foi criado pela vontade de Deus Pai, disse Deus, abre aspas, façamos o homem à nossa imagem, fecha aspas. Gênesis 1, 26. Note bem o plural, façamos. A Bíblia inclui Deus, Jesus e o Espírito Santo na criação do homem. A Bíblia diz, abre aspas, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, fecha aspas. Jó 33, 4. O Espírito Santo teve uma parte na criação do homem. Como, como ia Adão ter conhecimento para dizer sobre a criação da mulher? Abre aspas, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, fecha aspas. Gênesis 2, 23. Se não através da orientação do Espírito de Deus? Subtítulo: Os Patriarcas. Quando o homem se tornou ruim, Deus disse, abre aspas, o meu espírito não agirá para sempre no homem, fecha aspas. Gênesis 6, 3. Mas havia homens nos quais o Espírito de Deus trabalhava. Homens como Noé, que andava com Deus, Gênesis 6, 9, e Abraão, que foi chamado amigo de Deus, Tiago 2, 23. Como esses como estes patriarcas podiam ter esta relação com Deus se o seu espírito não habitava com eles? O patriarca José foi descrito como um homem, abre aspas, em que há o Espírito de Deus, fecha aspas. Gênesis 41, 38. Subtítulo: A nação judaica. Moisés, o líder da nação judaica, foi guiado pelo Espírito Santo. Deus disse a Moisés, abre aspas, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leveis tu somente. Fecha aspas. Número 11, 17. Quando chegou a hora de substituir Moisés, a escolha foi para Josué, um homem em que havia o Espírito. Números 27, 18. O livro de Juízes conta as lutas e vitórias dos judeus. Nesse livro, notamos o Espírito Santo sempre presente quando Israel necessitava ajuda. O Espírito de Deus livrava a nação judaica dos inimigos, dando-lhe poder e direção. Juízes 3:10, 6:34, 11:29, 15, 14. Quando o povo pediu um rei, abre aspas, para que nos governe como o tem todas as nações, fecha aspas. 1 Samuel 8:5. Samuel ungiu Saul e disse, abre aspas, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles. E tu serás mudado em outro homem, fecha aspas. 1 Samuel 10:6. Com a orientação do Espírito de Deus, Saul foi um bom rei para Israel. Todavia, Saul transgrediu a vontade de Deus e a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele. 1 Samuel 16:14. O profeta Samuel foi enviado à família de Jessé para ungir um outro rei para Israel. Deus disse a Samuel, abre aspas, não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitarei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Fecha aspas. 1 Samuel 16, 7. Jessé mandou seus 8 filhos passarem diante de Samuel e a escolha recaiu sobre o mais moço, chamado Davi. A Bíblia diz, abre aspas, tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Fecha aspas. 1 Samuel 16, 13. O segundo rei de Israel foi guiado e inspirado pelo Espírito Santo.
A nação judaica foi guiada pelo Espírito Santo. O profeta Isaías disse, abre aspas, como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. Fecha aspas. Isaías 63, 14. Com tanto amor de Deus e com a orientação do Espírito de Deus, parece impossível que este povo fosse rebelar-se contra Deus. Mas o povo fez exatamente isso, e Deus pelejou contra Israel. A nação judaica contristou o Espírito Santo. Isaías 63, 10. No seu sermão em Jerusalém, Estevão pregou que os judeus resistiram ao Espírito Santo. Atos 7, 51. Mais tarde, o profeta Ageu ensinou que, se eles voltassem a obedecer, a reedificar o templo em Jerusalém e a ter coragem, então o Espírito Santo ia voltar a habitar no meio deles. Ageu 2, 4 e 5. Esta é uma promessa de Deus desde o tempo em que ele tirou seu povo da escravidão no Egito. Que promessa! Que promessa? Abre aspas. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Fecha aspas. Ageu 2:5. O Espírito Santo não trabalhou somente no campo religioso entre os judeus, mas também no campo secular. A nação judaica foi escravizada no Egito por 400 anos. Finalmente, Moisés os libertou com o poder de Deus. Depois de cruzar o Mar Vermelho e receber os mandamentos, o povo começou a sua jornada para a Terra Prometida. A adoração de Deus durante esse tempo ia ser feita num tabernáculo que Deus mandou o povo construir. Seria uma construção linda e bem feita com pedras preciosas, com ouro, prata, bronze e madeiras nobres. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre um homem chamado Bezalel, para habitá-lo com, abre aspas, inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Fecha aspas. Êxodo 31, de 1 a 4. Note bem que o Espírito Santo ajudou nesta construção inspirando Bezalel num trabalho importante. Subtítulo: Os Profetas. O profeta Zacarias disse que a palavra do Senhor não veio através de força nem poder, mas pelo Espírito Santo. Zacarias 4, 6. Isaías ensinou que foram Deus e o Espírito Santo que o enviaram. Isaías 48, 16. Balaão profetizou pelo poder do Espírito Santo. Números 24, 2. Miqueias disse, abre aspas, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Fecha aspas. Miqueias 3:8. O grande profeta Ezequiel disse que o Espírito estava nele. Ezequiel 2:2. Neemias ensinou que ele testemunhou ao povo pelo Espírito de Deus. Neemias 9:30. Ezequiel profetizou sobre a restauração de Israel, dizendo que Deus iria colocar o seu espírito neles, para que o povo andasse nos seus estatutos, guardando os seus mandamentos. Ezequiel 36, 27, 37, 14, 39, 29. Isaías ensinou que Deus derramou seu espírito sobre Israel e a sua posteridade. Isaías 44, 3. O profeta Joel
profetizou que Deus ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2, 25, 28. Isaías ligou o Espírito Santo com Jesus em Isaías 42, 1 e 61, 1. Quando Jesus veio, aplicou esta passagem a si mesmo. Lucas 2, 21 e 22 e 7, 22. Os profetas de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo para ensinar, pregar e partilhar a vontade de Deus com o povo de Deus. Conclusão: o Espírito Santo estava ativo no Velho Testamento, desde a criação do mundo até o fim dos profetas. Como o apóstolo Pedro disse, abre aspas, homens falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo, fecha aspas. 2 Pedro 1, 21. Quando o Messias chegou, o prometido de Deus, o Espírito Santo iniciou uma obra junto com Jesus Cristo para a salvação do mundo inteiro. Entraremos nesse estudo no próximo capítulo. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando da leitura desse livro, O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que elas também possam entender, né, o propósito do Espírito Santo, tá bem? Se você tem alguma dúvida sobre isso ou sobre algum outro tema da Bíblia, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Se você mora longe, a gente pode fazer isso também pelo celular. Também deixa um like se você gostou desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e aciona aí o sininho para que você receba os próximos vídeos das próximas leituras, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Amém?